Terminator Resistance não é um grande FPS, isso fica claro rápido. O combate não impressiona, a produção é menor, o acabamento é irregular e a crítica esfriou o jogo sem fazer muito esforço. Olhando de fora, dá até para entender a leitura. Ele tem toda a cara daquele licenciado que nasce pequeno, passa batido e some sem deixar marca. Só que a história dele não foi essa. Porque o problema começa quando você joga. Aí aparece uma contradição que deixa essa análise muito mais interessante. Mesmo limitado, mesmo duro em vários momentos, Terminator Resistance acerta uma coisa que quase todo fã da franquia reconhece na hora: o clima, o peso da guerra futura, a frieza das máquinas, a sensação de estar num mundo que já caiu, onde sobreviver vale mais do que vencer bonito. E isso vira o jogo. Porque em 2026, a questão não é só se ele envelheceu bem. A questão é outra. A crítica viu esse jogo pelo que faltava nele ou deixou passar justamente o que ele fazia de mais raro? E o ponto central é esse. Terminator Resistance não ficou interessante porque o tempo apagou os defeitos. Os defeitos continuam lá. A movimentação segue dura, a inteligência artificial está longe de impressionar, o orçamento aparece o tempo todo e existe uma rigidez nele que você sente cedo. Não adianta maquiar isso, porque não é assim que o jogo cresce. Ele cresce quando você para de olhar para ele como concorrente dos grandes shooters e começa a olhar para ele como adaptação, como leitura de universo, como tentativa de traduzir em jogo uma sensação que os filmes clássicos venderam muito bem e que quase nunca apareceu direito nos videogames. Tem uma secura aqui que funciona. As ruas destruídas, o metal, a luz fria, o silêncio entre um confronto e outro, o peso de andar num cenário onde a humanidade já tá lutando tarde demais. Terminator Resistance entende uma coisa simples. Terminator funciona melhor quando a ameaça vem antes do espetáculo. Não é a explosão que define esse universo, é a pressão, é o medo de estar vivo num mundo dominado por máquinas, é a ideia de que cada avanço humano custa mais do que deveria. Quando o jogo encosta nisso, ele deixa de parecer só um projeto pequeno tentando imitar a franquia. Ele começa a parecer um jogo que realmente entendeu o que fazia Terminator ser Terminator. E isso tem valor porque a adaptação ruim quase sempre erra do mesmo jeito. Acerta na superfície e erra no coração. Coloca referência, arma famosa, visual conhecido, frase pronta, fanservice fácil. Só que você joga e não sente nada além da casca. Terminator Resistance, quando funciona, faz o contrário. Talvez ele não tenha a melhor casca, mas em vários momentos encontra o coração. Você sente isso principalmente na Guerra Futura, e esse ponto pesa demais, porque durante muito tempo Terminator vendeu esse cenário como uma imagem poderosa, a humanidade quebrada, o mundo sob domínio da Skynet, o terror mecânico virando rotina. Só que nem sempre os jogos da franquia conseguiram transformar isso em presença. Muitas vezes parecia só pano de fundo. Aqui não. Aqui isso vira base. Não porque o jogo seja tecnicamente brilhante, não é, mas porque ele entende o valor dessa atmosfera e insiste nela. Sabe que o futuro de Terminator precisa ser frio, opressor e sem glamour, e é justamente essa insistência que dá identidade ao jogo. Só que identidade não anula a limitação, e é aqui que muita análise erra para um lado ou para outro. Tem gente que defende Terminator Resistance como se ele fosse uma joia escondida e incompreendida por todo mundo. Eu não acho que seja isso, porque, sendo bem sincero, tem muita coisa nele que segura a experiência para baixo. A estrutura de missão nem sempre empolga, o combate por vezes fica básico demais, alguns encontros que pediam mais tensão acabam perdendo força, e existe a sensação constante de que o jogo poderia ir além com mais recurso, mais refinamento e mais tempo. Isso continua verdadeiro em 2026, mas também existe o exagero oposto, tratar o jogo como se ele fosse só um shooter duro vivendo de nostalgia. Aí também não dá, porque isso apaga justamente o que faz tanta gente voltar a falar dele anos depois. Ninguém continua defendendo um jogo assim só por caridade com a marca. O que mantém Terminator Resistance vivo é que ele entrega uma fantasia específica que estava em falta. Ele te deixa sentir esse mundo. E quando um jogo consegue fazer isso dentro de uma franquia que passou tanto tempo oscilando em adaptação, isso pesa demais do que a nota fria do lançamento consegue mostrar. E é justamente por isso que a leitura dele continua tão dividida. Quem entra procurando um grande FPS, liso, impactante, forte como shooter acima de tudo, provavelmente vai esbarrar na parede bem cedo.
O jogo não tem esse corpo, não vai convencer pela excelência mecânica, e para esse público a leitura tende mesmo a ficar mais dura. Agora, quem entra carregando T1 e T2 como referência viva da franquia, o encaixe é outro. Porque esse jogador não está buscando só eficiência, está buscando presença, está buscando ameaça, está buscando aquele Terminator mais seco, mais sombrio, mais melancólico, mais preso à sensação de fim do mundo do que à ação espalhafatosa. E é exatamente aí que Terminator Resistance se defende melhor. Ele não pede que você ignore as falhas, ele pede que você perceba o que preserva. E o que ele preserva é valioso. O tom, o desconforto, a ruína, a ideia de que a guerra contra as máquinas não tem nada de heroísmo limpo. Tem desgaste, tem desespero, tem a impressão constante de que a humanidade está sobrevivendo por insistência. Essa leitura dá ao jogo um tipo de honestidade que muita adaptação maior não teve. O tempo também ajudou a mudar essa leitura. No lançamento, a primeira impressão atropela. O mercado julga rápido. O debate fica contaminado por expectativa, comparação direta, nota, reação imediata. Anos depois, esse ruído baixa. E quando ele baixa, alguns jogos encolhem, outros crescem. Terminator Resistance é um dos que crescem. Não porque virou melhor do que era, mas porque ficou mais fácil enxergar o que ele realmente é. Sem a fumaça do momento, fica mais claro que esse jogo nunca teve força para ser grande pelo tamanho. O caminho dele era sempre outro. Ele precisava conquistar pelo encaixe, pela ambientação, pela sensação de estar mais próximo do espírito da franquia do que o acabamento fazia parecer. E isso muda muito a leitura de vale a pena em 2026, porque agora a resposta depende menos da expectativa inflada do lançamento e mais da pergunta certa. Você quer um shooter forte, moderno, precisa de eficiência acima de tudo? Ou você quer um jogo que acerta o universo de Terminator mais do que parecia capaz? Se a pergunta for a segunda, ele fica muito mais interessante. E é por isso que eu acho que Terminator Resistance é um caso curioso. Ele nunca teve cara de jogo importante, nunca teve presença de blockbuster, nunca teve aquele peso de produção que força respeito imediato, mas ainda assim encontrou um espaço próprio. Não pela força, pela sensação. Esse jogo continua vivo porque, mesmo torto, oferece algo que muita adaptação esquece de oferecer: convicção. Ele sabe qual Terminator quer representar. Não tá tentando agradar todo mundo, não tá tentando virar qualquer outra coisa. Tá tentando te colocar naquele futuro frio, naquele chão destruído, naquela guerra em que cada passo parece atrasado. E quando essa convicção encontra um jogador disposto a comprar a proposta, a experiência ganha um peso que vai além da ficha técnica. Então vamos à resposta. Se você quer um grande FPS, refinado, moderno, forte, como shooter acima de tudo, eu diria que não. Ele não vai te entregar isso. E quanto mais você entrar por esse caminho, mais as limitações dele vão pular na frente. Agora, se você gosta de Terminator de verdade, se sente falta daquele clima dos 2 primeiros filmes, se queria ver a guerra futura tratada com mais respeito, mais peso e mais identidade dentro de um jogo, aí a resposta muda bastante. Porque nesse recorte, Terminator Resistance vale mais hoje do que parecia valer no lançamento. Não porque esconde os defeitos, não porque virou um clássico absoluto, mas porque acerta uma coisa difícil. Faz você sentir que está dentro de Terminator, e não só diante de uma adaptação usando o nome Terminator. E isso, para quem queria justamente essa sensação, vale muito. No fim, Terminator Resistance continua sendo um jogo pequeno, limitado e claramente imperfeito, mas também continua sendo uma das adaptações mais honestas que essa franquia recebeu em videogame nos últimos anos. Ele não impressiona tanto pelo que constrói, ele marca mais pelo que preserva: o medo, a máquina, a ruína, o futuro sem esperança, a guerra travada já do lado de dentro do colapso. Então, vale a pena? Para o público geral, talvez não. Para o fã da franquia, vale mais do que as primeiras impressões fizeram parecer. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. Terminator Resistance nunca foi grande pelo tamanho, ele foi grande pela sensação que conseguiu salvar.